Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter o vídeo de montagem de computador normal de escritório ou PC gamer, para todas as pessoas no Brasil e no mundo que vão querer montar um computador agora em 2024. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter o passo a passo completo, tintim por tintim, como fazer, como é que encaixar todas as peças, todos os hardwares. Todas as peças do teu PC, encaixar bonito, montar dentro do gabinete, fazer um negócio, ó. Tu vai montar o PC, vai apertar no botão de ligar e vai ligar na primeira. Vai dar tudo certo. Que demais! É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui na nossa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá? Então galera, vamos montar o nosso PC Gamer no vídeo de hoje. E quem tá patrocinando esse vídeo de hoje é a Aerocool. Inclusive, a gente vai usar um gabinete gamer da Aerocool, que é o Falcon. É um gabinete intermediário da Aerocool, que tem um espaço bem legal e dá pra botar bastante peça aqui dentro. O fan também, o water cooler, fica show e é bonitão. E juntamente do gabinete, a gente vai usar também a fonte de alimentação da Aerocool, modelo Kick-Ass de 500 watts de potência. 500 watts é uma potência boa. Essa fonte tem PFC ativo, selo 80 Plus também. E as peças aqui, o hardware que eu escolhi, essa fonte vai suprir tranquilamente. E antes de começar a colocar a mão na massa de fato, eu quero falar para vocês que a Aerocool está disponibilizando para a gente no canal MW Informática aqui um cupom de desconto especial no site da Aerocool para comprar todos os itens da marca. É tudo que tiver no site, tá galera? Não é só gabinete e fonte. Copia aí, MW Aero 15, cupom de desconto que dá 15% de desconto em todos os itens dentro do site da Aerocool. Então já é o canal oficial deles, já compra direto lá, com toda a segurança, é mais rápido para tu receber o item em casa e tem ainda esse desconto de 15%. Top demais! E por exemplo, esse gabinete aqui com desconto ele fica em R$220, que é um preço muito bom. Essa fonte de 500 watts também ela fica em 260 e poucos reais, que é um preço legal também. Então clica no link aqui embaixo, vai no site da Aerocool e já confere, que tem um monte de coisa, vários modelos de gabinete também. Aproveita esse cupom. Não espere! E é isso galera, vamos lá. Inicialmente, eu quero mostrar pra vocês então o que a gente vai ter de peça, tá? Então tu tá felizão, comprou todas as peças do PC, vamos montar meu PC Gamer, coisa boa. Então a gente vai pegar fonte de alimentação, gabinete. O que eu sempre falei em vídeos de montagem de PC, e PC Gamer, enfim, na grande maioria das vezes a gente vai ter sempre, são 7 peças essenciais, que são gabinete, fonte, placa-mãe, memória RAM, processador, placa de vídeo e armazenamento, SSD, HD. O que fica de fora, que às vezes é um a mais, é tu comprar um water cooler para refrigerar o processador. Porque às vezes a gente vai comprar um processador, nesse caso no vídeo de hoje eu vou usar um i3 de 10ª geração, i3 10100F, e ele já vem com um cooler box aqui dentro. Vem um cooler já para refrigerar esse i3, porque ele não esquenta muito, então já vem junto, eu não tô contando. Mas se eu quiser um dia botar um outro cooler mais forte nesse CPU, aí é um item a mais, algo que eu vou ter que pagar mais, né? Então já sobe para 8 peças nesse PC. Um water cooler é a mesma coisa. Ou se a gente quiser também instalar fãs no gabinete, aí também aumenta essa quantidade. Mas no geral é isso. O número base é 7. Fato curioso, fechei parênteses. Então aqui galera, i3 10100F que eu vou usar nesse vídeo de hoje. Placa-mãe vai ser uma com chipset H510, uma H510M-E, socket LGA 1200 compatível com esse i3. A GPU que eu vou colocar é uma RTX 3050. De memória RAM eu tenho 2 módulos de memória de 8 GB cada, memória DDR4 compatível com a placa-mãe e a plataforma aqui, então vou ter 16 GB de RAM. E SSD, eu tenho um SSD SATA aqui, ó, que eu ganhei de presente de um amigo meu, e ele fez para mim um SSD MW Informática, então eu vou usar meu próprio SSD SATA, ô louco. O maluco é brabo. Mas junto eu vou usar um SSD M2 pra gente simular também a montagem de um SSD M2 PCI Express NVMe, que tá ganhando cada vez mais força no mercado. Então galera, vamos lá. Não reparem no meu nível de cuidado com as caixas, tá? Porque todas as peças são muito bem protegidas. Vou começar tirando tudo aqui então, tá? No geral, para montar um PC Gamer, não tem muito a regra do que a gente começa fazendo, mas isso vai de cada pessoa, de cada profissional. Alguns têm preferência de fazer alguma coisa primeiro, outros têm vontade de fazer outra coisa primeiro. Ó, a fonte da Aerocool já vem com os parafusos de fixação da fonte, então já vou tirar. São 4 parafusinhos com cabeça sextavada, que é aquela ponteria que tem 6 lados. É um sextógono, será? Só conheço octógono. Sextógono? Pode ser, né? E tô gravando vídeo numa sexta, viu? Até combinou. Parece verídico, hein? Eu gosto de começar instalando a fonte no gabinete. Então vamos pegar, ó, gabinetão, vira de cambuca. Aerocool, legal que eles mandam até no gabinete aqui um manual de montagem, cara. Faz esse vídeo aqui quase não ser necessário no mundo. Então pra quem já comprou um gabinete da Aerocool, talvez não vai nem pesquisar na internet como é que montar um PC. Vai só seguir o passo a passo aqui. Então tá, galera. Esse gabinete aqui a gente já tinha visto num outro vídeo no canal. E daí eu até tirei os plásticos, né? Sempre ele vem com um plásticozinho ao redor, protegendo. Tirei aqui. Olha aí, ó.
Falcon Aerocool. Bonito, né? PSU cover aqui embaixo. Então aqui, galera, tá com o gabinete na mão, o que a gente precisa fazer é abrir as laterais dele para começar a colocar as coisas para dentro aqui. Então no caso desse Falcon, tem os parafusos aqui nos cantos, tá? Que é de rosquear na mão, tá? Essa lateral aqui é de acrílico, não é vidro. Mesmo assim, sendo vidro ou acrílico, é melhor virar o gabinete para cima, tirar os parafusos aqui, para não ter perigo de desparafusar. Se tiver com o gabinete de pé, tu ainda deixar cair a tampa de vidro. Isso pode quebrar, e acontece num nível de frequência até que relativamente não raro, então é bom cuidar. Esse aqui não quebra porque é acrílico e leve, então é mais prático. Deixa ela no canto a tampa, só vou usar de novo quando for montar e terminar o PC. Levanta ele de novo, agora a gente vai tirar a tampa lateral traseira, que é o fundo do gabinete. Aqui a gente também tem os parafusinhos na mão, ó. Esse aqui dá para deixar de pé, tá? Esse aqui é metal, chapa. Esse aqui não quebra. Tirei o parafuso, pega com a mão assim, ó, pã, e empurra. Tadã! Também, deixa pra lá. E nisso aí, então, a gente tem nosso gabinete todo à mostra, com o espaço que a gente precisa para poder trabalhar e encaixar as coisas, tá? Legal que esse Falcon aqui, ó, ele já vem com um fã exaustor aqui na parte de trás e vem mais 3 fãs frontais que puxam o ar para dentro, empurram o ar para dentro do gabinete. Então dá um fluxo legal. E já tá tudo pronto instalado, é um serviço a menos que tu vai precisar fazer. Instalar fã não é difícil, mas é chato. Essa é a verdade. Então já tá pronto. Então a gente vai pegar aqui no gabinete, ó, como vem aqui nesse Falcon, tem um saquinho aqui, estão vendo? Ó. Esse saquinho aqui, ele tá amarrado com aqueles aramezinhos de saquinho de pão, lá da padaria. Tira fora o aramezinho. E aqui a gente tem o quê? Fitas Hellerman, que são aqueles lacrezinhos. E tem os parafusos também de fixação das coisas, das peças dentro do gabinete. Tem parafuso para fixar a placa-mãe, fixar a fonte de alimentação também, fixar a placa de vídeo. Tudo de parafuso que a gente vai precisar já vem junto com o gabinete, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Na verdade, a única coisa que vai ser necessária para montar o PC de ferramenta, uma chave Phillips, de tamanho médio, eu diria. Talvez uma tesoura, para cortar aquelas fitas ali de lacre na hora que a gente for organizar os cabos. E só, não precisa mais nada. Então tá, galera, o que a gente vai prestar atenção aqui olhando pro gabinete, tá? Todo gabinete ele vai ter a parte frontal, as conexões frontais do gabinete, como a gente tem aqui no Falcon da Aerocool. É botão power, botão reset, USB frontal, conector de fone de ouvido e microfone. Isso tudo aqui tem cabos de conexão que vão na placa-mãe do PC. Esses cabos aqui, tu vai olhar lá embaixo aqui, tu vai com o cabeção lá ver, pô, onde é que vem isso aqui? E são justamente esses cabos aqui, que tá aqui, ó, esse cacho aqui, ó, dá pra fazer um rabo de cavalo aqui, ó. Isso aqui tudo a gente vai deixar ainda de canto para conectar na placa-mãe depois, tá? Então, fica tranquilo nesse quesito. E a primeira coisa que a gente vai fazer então, nesse caso aqui, a gente tem um PSU cover, que é o que? Essa chapa aqui, ó, de metal, que esconde a fonte de alimentação. A fonte de alimentação ela é colocada aqui pela parte de trás do gabinete. Então a gente vai pegar a nossa fontezinha aqui. O padrão é os fãs virados para baixo, o fã virado para baixo, e a saída de alimentação lá da tomada vai para fora. Então desprendi os cabos da fonte, outro cacho de banana aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Aqueles 4 parafusos que vieram junto com a fonte, a gente vai encaixar a fonte e alinhar ela. Ela vai bater certo a furação de parafuso dela com a carcaça do gabinete. É só alinhar, colocar os parafusos. Só que antes de fazer isso, abre parênteses, tá? A montagem de PC, principalmente para todo mundo que está iniciando, tem que cuidar algumas coisas que é melhor justamente tu saber todo o hardware que tu tem para instalar, porque às vezes tu pode instalar uma coisa e depois tu tem outra peça para colocar e a peça que tu instalou antes, ela vai ficar estrovando, ela vai dificultar a instalação da peça posterior. Um exemplo que eu quero dar aqui, tá? A gente tem junto com a posição da fonte, tem aqui o espaço da fonte de alimentação, só que junto disso a gente tem a baia de HD de 3.5 polegadas aqui embaixo, ó. Vai o HD. Nessa montagem aqui eu não tenho HD, eu tenho um SSD. O SSD é menorzinho e ele tem outro espaço. É aqui, ó, nessa chapa aqui que eu vou prender o SSD. Mas se eu tivesse um HD e eu já fosse colocar a fonte aqui, eu ia estar com a fonte gerando um espaço e com os cabos aqui na frente dando mais trovada. Então eu ia ter que tirar essa estrutura de HD junto com a fonte aqui. Talvez ia dificultar para mim. Então o que eu poderia fazer, ó? Essa baia de HD tem uns parafusos na parte de baixo, ó. Eu vou tirar esses 2 parafusos. É só uma chapa de metal, tá, galera? Não precisa ter medo de quebrar nada. Tu não vai quebrar teu gabinete. Fica tranquilo. A não ser que seja uma peça de plástico, né? Se tu começar a fazer força, aí tu pode quebrar mesmo. Deus me defenderá. Então eu tiro o parafuso e puxo, desengato pra cima. E, ó, essa pecinha aqui, ó, é que vai o HD aqui. E eu tenho que parafusar aqui na lateral pra prender o HD. Vocês concordam comigo que se eu tivesse que fazer isso, bem, eu teria que tirar aqui primeiro essa carcaça, que é desparafusando por baixo. Até daria pra fazer isso com a fonte, mas tem alguns outros modelos de gabinete
que já não é bem assim. Então por isso que eu quero abrir esse parênteses e falar para vocês, tá? Prestem bem atenção quando a gente tiver duas peças ou mais compartilhando um ambiente dentro do gabinete, que é o que a gente vai ter muito aqui. Pensa bem se o que tu for instalar depois não vai ser prejudicado por uma peça que tu já instalou agora. Foi profissional isso ali. Agora eu só vou encaixar de novo aqui e parafusar mais uma vez. Com a minha experiência de montagem de PC, eu já montei PC até de olho fechado. Vocês sabiam? Verdade, eu fiz um vídeo. Montei um PC de olho fechado. Foi um desafio. Com a minha experiência, galera, o que vocês têm que cuidar que pode dar problema nessa, justamente com esse aspecto de instalar uma coisa e estrovar outra, é nessa parte de fonte de alimentação e armazenamento, HD. Cuidado com a relação de, na hora de instalar water cooler, botar um bloco de water cooler em cima no teu PC, tem que cuidar a instalação do water cooler, como que vai ficar a mangueira dele, porque ele pode estrovar e ficar pressionado pela placa de vídeo depois. Não só isso, ele pode também, o water cooler, o bloco do water cooler, ter problema em não encaixar, ele não dá espaço para a própria placa-mãe encaixar atrás. São coisas para prestar atenção, mas não se apavora, tá? Isso às vezes tem questões, às vezes o cara compra uma placa-mãe que tem uns enfeites de plástico e aquilo ali é muito grande. E aquilo ali estrova porque ele vai para o espaço que era do water cooler. Então às vezes são infelicidades de um modelo de uma placa-mãe e modelo de um water cooler que tu comprou que os dois não se encaixam bem. Mas não fica muito preocupado, tá? Eu acho que eu tô preocupando de vocês demais, né? Então vamos botar a fonte, alinhei a furação, pode prender. E fan sempre para baixo, não esquece. É por isso que o gabinete ele tem os pezinhos aqui para sustentar ele e para ele ficar elevado em relação à mesa. Então ele tem uma entrada de ar embaixo. Se fosse deixar o fan para cima, ele ia ficar puxando o ar, mas ele ia puxar um ar quente que vem de dentro do gabinete e ainda a gente teria a gravidade e aí fazendo a poeira de dentro de casa caindo reto dentro da fonte. Por isso que a gente tem que deixar o fan para baixo, para não entrar essa poeira diretamente dentro da fonte de alimentação, né? Já que o fan ali ele é vazado. Então aperta, não precisa arrochar. Nossa, cara, isso aqui não é suspensão do carro, tá? Tu não tá prendendo pastilha de freio e disco de freio na roda, prendendo cubo de roda no teu carro, que se cair, tu bate o carro. Isso aqui vai ficar numa mesa, então não precisa arrochar o parafuso, não. Senão tu vai só machucar a tinta do gabinete aqui. E não precisa fazer força muito, não. Fonte de alimentação já tá instalada. É isso aqui que vocês vão ter, ó. Isso aqui mesmo. É isso, e tá tudo bem. Próximo passo, gabinete fica um pouquinho de canto. Agora a gente vai se concentrar na placa-mãe. Então faz um espaço na tua mesa aí. Pega o teu conjunto de processador, placa-mãe e memória RAM. A gente vai fazer isso aqui na mesa, tá? Dá pra instalar tudo ali dentro? Dá. Às vezes vai encher um pouco o saco. Então é melhor fazer isso aqui do lado de fora porque tem mais espaço, é mais amplo. Quando tu começa a colocar dentro do gabinete, começa a ficar tudo apertadinho. E aí tu já começa a ficar com os braços assim, mexendo. Então é melhor fazer aqui por fora. Então galera, pega a placa-mãe de vocês aí, tira do plástico anti-estática, Junto da placa-mãe, a gente tem o quê? Tem o espelho da placa-mãe, que é o que faz o acabamento das portas traseiras da placa-mãe aqui atrás no gabinete, tá? Isso aqui, ó, quantas vezes eu esqueci de instalar isso aqui na minha vida, cara? Não é brincadeira. Então, não esquece do espelho. E junto na placa-mãe vai ter também cabos SATA, que são os cabos de comunicação e transferência de dados da placa-mãe com o HD ou SSD. Então é esse cabinho aqui que vem com a placa-mãe. Geralmente vem um par desses cabos aqui na placa-mãe. Esse cabo aqui tu já vai tirar um para usar com um SSD ou com um HD, porque é ele que vai fazer a conexão, tá? Então já deixa ali também. No mais é isso, né? E como a gente vai fazer a instalação de SSD NVMe, vem também um saquinho com parafusinho, tá? Para parafusar o SSD NVMe na placa-mãe. Tem placa-mãe que já tem uma chavezinha de plástico que é só girar ali que é mais fácil. Mas se tiver o parafusinho, já vai pegar isso também, tá? Que a gente já vai botar isso agora. Dito isso, fecha a caixa da placa-mãe, deixa de canto. Placa-mãe em mãos. A gente vai precisar do processador. Já tira aí da caixa também. Nesse caso, tem aqui um Intel Core i3, como eu já falei. Mas vai ter gente aí que vai ter um Ryzen, um Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, processadores da AMD. Ó, galera, aqui na caixa processador, já pode tirar da capinha bonitinho também. Esses CPUs da Intel, eles não tem pinos aqui na parte de trás, então não tem muito perigo de tu bater, entortar pino, alguma coisa assim. Fisicamente, em quedas, choque, impacto, eles são... um processador bem resistente, tá? Claro, tu não vai deixar cair no chão, né? Que daí pode quebrar um canto aqui mesmo. Aqui dentro tá o fan, então já pode tirar o fan também. Esse CPU cooler da Intel, ele já vem com pasta térmica pré-aplicada. Não é o caso do meu aqui, ó, tá sem, ó. Que eu já usei isso aqui numa outra montagem e botei na caixa de novo.
Mais um unboxing falso aqui, mas ele já vai chegar com pasta térmica pré-aplicada. Caso não tenha pasta térmica pré-aplicada, aí a gente vai precisar de uma pasta térmica. Pode ser algo que tu já tenha comprado ou pode ser que não. Mas para todo mundo que for comprar um processador novo e ele vir com cooler, ele já vem com pasta térmica pronta, tá? Se não, aí tem que arrumar uma pasta térmica mesmo. Tá aí, pasta térmica. O que a gente vai fazer? Vamos encaixar o processador. É a parte que todo mundo que é novato treme na base, porque dá medo. Por quê, galera? A gente tem aqui ó, o socket, é no socket da placa-mãe que o processador ele vai ser colocado, instalado. Tem essa abinha aqui, ó, essa haste, a gente puxa ela pro lado, ó, faz uma forcinha e puxa pro lado, ó. Tá vendo que desengata? Ela vai liberar, ó, ela é uma mola, ela tem flexão, tá? Ela dá pressão para ficar bem encaixado, então isso aqui vai estar mais rígido. Puxa pro lado, isso aqui vai soltar, com molinho. Puxa tudo pro outro lado, até, tá vendo? Que ele puxa a capinha junto, ó. Olha só. Isso aqui que eu tô fazendo, ó, muita gente já ia ficar com medo, mas ele não machuca o socket, tá? Vocês estão vendo que aqui tá cheio de pinos aqui, ó. Tem 1.200 pinos aqui, ó. Bem, o socket é EGA1200. Sempre foi dito que essa numeração do nome do socket é a quantidade de pinos que tem aqui. Se é de fato, eu nunca parei pra contar. Mas igual, tem muito pino aqui. Esse aqui é o cuidado que a gente tem que ter nessa hora, tá, galera? Não vai colocar teu dedo aqui e apertar isso aqui sem querer, ou instalar o processador meio torto e na hora de botar isso aqui, tu vai encostar o dedão em cima de algum pino, porque aí realmente entorta. E se entortar o pino aqui, é um problemão, porque ele pode encostar em outro pino que não pode, dar curto-circuito, ou se tu entortar um pino no lugar que ele tinha que encaixar no processador em cima, ele vai encaixar no outro lugar e aí vai dar problema, pode danificar o processador. E a gente sabe que as duas coisas são caras, né? Placa-mãe e processador. Só que não tem erro por quê? Presta atenção no socket, aqui no encaixe, vocês vão ver que tem uma beiradinha, tem uma borda aqui que tem um espaço assim mais rebaixado. É justamente o espaço para tu ir com o dedo. E junto disso, no processador, a gente tem alguns chanfros aqui, ó, uns recortes que são para encaixar no socket. Vocês vão ver que vai ter um encaixe. E além disso, no próprio processador tem outro indicativo que é uma flechinha em um dos cantos do processador. Essa flechinha ela vai ter que ficar com um ponto que indica também no socket. Nesse meu caso aqui é uma bolinha aqui na placa-mãe aqui, ó. Então tem vários pontos que indicam como que tu vai chegar com a mão e botar o processador no socket. Aí tu vai encaixar. É só largar em cima. E agora eu vou fechar, ó. Fechou. Pode deixar essa capa preta aqui que ela sai sozinha, ó. Agora na hora de botar a pressão, ó. Pulou, ó. Não precisa ter medo. Continua aumentando força. Não faz isso aqui, ó, de quando botar a força no processador, escapar isso aqui do dedo e voltar. Porque isso aqui faz o processador pular e aí ele pode entortar pino. Então quando for de vez, vai até o fim. E pá. Feito isso, vamos colocar o fan, o cooler. Esse aqui, ó, ele tem o logo da Intel bonitinho. E a placa-mãe vai ficar assim no PC. Eu vou querer deixar esse cooler aqui, com o logo da Intel para cima. Só que o que a gente tem que pensar já é que o cooler ele tem um cabinho que vai alimentar esse cooler, vai fazer a ventoinha girar. Esse conector aqui, ó, que a gente tem esse slot, esse conector ele vai num campo na placa-mãe que vai estar escrito CPU fan. É um slot aqui que vai justamente ser conectado esse cooler, tá? Ele tem um formato físico que impede a conexão do jeito errado. É fácil, é que nem aquele brinquedo de criança lá de encaixar o quadrado no buraco do quadrado. É isso, tá? Realmente para não dar problema. Então uma coisa que eu aconselho a fazer nessas horas é tentar ver o comprimento do cabo, se ele vai ficar perto desse conector que a gente vai encaixar na placa-mãe, que nem aqui, ó, eu quero deixar o Intel para cima na placa-mãe. Nisso aí o cabo ele vem de baixo e vai lá para cima. Para eu não deixar isso aqui depois solto, feio assim, a gente tem alguns macetes, tá? Só antes eu vou encaixar isso aqui e botar a pasta térmica. Para quem não tiver a pasta térmica pré-aplicada, pode pegar a pasta térmica então e dar uma gotinha no meio do processador. Pode fazer um desenho em X também com algumas gotinhas menores nas bordas para se certificar de que não vai faltar pasta térmica em nenhum canto do processador. É isso aqui, ó, um X em gotas aqui, ó. Não precisa se preocupar mais do que isso aqui. Na hora de pressionar o cooler, vai espalhar sozinho. Agora, dá para espalhar com uma espátula em cima de toda a superfície? Também dá para fazer. Isso realmente é obrigatório em processadores de notebooks e em chips gráficos, né? Processadores de placa de vídeo. Então agora aqui, galera, a gente tem a travinha do cooler. Essa setinha aqui, ó, ela tá empurrando para dentro, tá vendo? A gente vai deixar ela para fora, tá? Esse é o estágio para fazer o encaixe. Quando a gente for querer retirar o cooler, aí a gente vai rodear isso aqui para dentro, ó, empurrando para dentro. E daí ele consegue depois liberar e tirar fora da placa-mãe. Mas para encaixar ele fica apontando para fora. Então todos eles apontando para fora. E aí a gente vai encaixar então a furação que tem na placa-mãe. Ele vai dar um cleque, ó.
Pega a mão aqui embaixo na placa-mãe para sustentar. Tem gente que gosta de apoiar em cima da caixa da placa-mãe, só que aqui o papelão ele é molenga, ó. Ele vai para dentro, então eu vou fazer força e ele vai envergar a placa-mãe. Então é melhor fazer o apoio justamente com a mão, onde é que tu vai fazer a força em cima. Ó, assim eu não vou entortar a placa-mãe, tá? Tem que dar o clequezinho. Feito isso aqui, ó, vai ficar bem firme. Posso até olhar do outro lado da placa-mãe e ver aqui os encaixes, ó. Todos eles passaram, perfeito. O cabinho, que nem eu falei, eu preciso levar ele lá pra cima. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar esse cantinho do cooler aqui, ó, e vou passar o cabo no meio, tá? Esse aqui também, ó, eu vou fazer aqui, ó, entortar ele um pouquinho e vou passar isso aqui no meio, ó, pra ele ficar nessa borda, ó. Já fica visualmente, ó, mais escondidinho, ó, vai ficar legal. Esse canto aqui, ó, que eu vou conectar, eu poderia deixar assim mesmo, conectar aqui nesse slot, para deixar assim. Tem um macete que eu acho legal de pegar uma chave Phillips, chave de fenda, qualquer coisa, uma caneta, e enrolar aqui, ó, fazendo uma força. Vou tirar aqui nessa distância que eu preciso, ó. Pega aqui, ó, enrola fazendo força. Tem que dar pressão, tá? Deixa assim, ó, bem enroladinho. E faz uma forcinha. É que nem a mulherada no salão de beleza. A dona Florinda fazendo uns cachos no cabelo aí, ó. E tiro. Pá, 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 pá. Tá lindo. Cara, montar PC que tem analogia pra tudo, né? É com carro, é com cabelo. Ó, galera, tá vendo? Ele fica mais compactado, enrolado, ó. Aí vai do gosto de cada um também. Eu gosto assim, acho legal. Memórias RAM, próximo passo. Slot de memória RAM. A gente tem essas travinhas da lateral, ó. Abre e fecha. A gente vai ter que abrir isso aqui para instalar a memória RAM. Esse modelo de placa aqui, as travas de baixo não mexem, tá? São fixas. Mas, geralmente, a grande maioria, as duas que abrem assim, tá? Vai chegar com a memória RAM. Muita atenção onde é que tá a banguelinha aqui dos dentes, para ser exatamente como que tá no slot. Vai pegar a memória e vai simplesmente encaixar. Vai apertar até dar o clack dos dois lados. É simples, só tem que se preocupar realmente com a banguela ali para não encaixar ela virado, senão vai estragar o slot e vai estragar o módulo de memória. Muito bem. Para placas-mãe que vão ter 4 slots de memória, ó galera, uma placa-mãe com 4 slots, essa aqui é uma mais antiga, ela até ajuda muito, ó, no seguinte. A gente pode ver que tem 4 slots, mas tem 2 pares aqui com cores diferentes, amarelo e laranja. Esses slots que estão na cor amarela são os padrões de início. Se eu for montar o PC e não vou usar os 4 slots, eu vou usar só 2, com 2 memórias, o padrão de encaixe é primeiro esse, depois esse. O slot inicial, primordial, é o que está mais pro lado de fora da placa-mãe. Esse é o inicial, tá? Se for usar um pente de memória só, preferencialmente que a gente use esse. Se for usar 2, usa esse de fora, o amarelo, e usa o segundo amarelo. Se for usar os 4, aí enche tudo, né? Isso aqui pode ser visto com a diferença de cores, pode ser visto no manual que vai ter na caixa, na placa-mãe, vai ter um indicativo, e às vezes tem até na serigrafia da placa-mãe escrito que é para ser os primeiros, os preferenciais. Então prestem atenção nisso aí, tá? Mas vai seguir o padrão dessa placa-mãe aqui. As placas-mães mais modernas que a gente tem agora. É sempre o slot mais de fora, pula um e o terceiro. É o padrão. Então tá aqui, nosso conjunto de placa-mãe, processador, memória RAM, tá 0 bala. A gente pode passar isso aqui pro gabinete. Tá, 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 tá. Ó, agora eu posso até pegar pelo cooler aqui, ó. A gente vai instalar placa-mãe, ó. Vai ficar aqui. Antes disso, o que falta? Que eu já falei que esqueci um monte de vez. Espelho da placa-mãe. Ele vai com pressão aqui, tá? É o acabamento visual aqui de fora. Aqui não vai parafuso nem nada. A gente tem que só encaixar e ele vai na pressão aqui mesmo, ó. Tem que dar o clack, ó. Empurra até dar um clack, tá? Em todos, pega assim com 2 dedos embaixo, empurra, com 2 dedos em cima, pá, empurra, vai dar o clackzinho. E é isso, perfeito. E só. Outra coisa que eu até esqueci na placa-mãe, que a gente falou, né? Eu tenho um SSD M2, NVMe. A gente tem um slot M2 aqui na placa-mãe. Tem placa-mãe que tem dissipador por cima, daí tem que tirar, desparafusar o dissipador, e aí vai ter esse acesso, e aí vai conectar o SSD M2. Então aqui, ó, a gente vai botar ele numa inclinação no slot. Não chega a ser 45 graus, tá? 45 graus é isso aqui, né? É uns 30, 25 graus, talvez. Bota nessa inclinação, pium. Ó, pode fazer uma forcinha, porque tem que ter pressão, né? Nos terminais aqui eles precisam de pressão para não soltar, para ter uma boa comunicação. Então tem que fazer uma forcinha. Pã, e aí empurra para baixo. Só que antes, é que nem eu falei para vocês, ó, a gente tem alguns pontos para colocar o parafuso desse SSD. Ele tem vários tamanhos, tá? O que a gente tem mais comum no mercado, 95% dos casos, eu diria, é esse comprimento 2280. É 80 mm por 22 mm de largura, tá? Tanto é que tá na placa-mãe aqui, ó.
tamanho 22/80, 8 centímetros. Tem uma torrezinha aqui para eu parafusar, eu tirar essa proteção amarela. Dá para tirar na unha mesmo. Ou se quiser também pode furar com alguma coisa, uma chavezinha mais fina, uma ponta de faca, fura aquele adesivo amarelo. Pode parafusar isso aqui com a mão mesmo, tá? É bem fácil, ó. Ele vai dar altura pro SSD, ó. Pã. Estão vendo? E agora no outro saquinho, olha só o tamanho do saco para um parafuso. Isso aqui vem junto com a placa-mãe, tá? Rapaz do céu. Sai daqui. Vai lá com a chavezinha. Aqui eu precisei de uma Philips menor, tamanho pequeno. E se tiver uma com imã, vai te ajudar um monte. Essa minha aqui não tem imã. Cara, que raiva que eu tenho dessa chave aqui. Pensa numa raiva, galera. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. Vai lá, ó. E nem precisa fazer força. É só para ele não sair fora mesmo. Ele já tem a pressão aqui. Acabou. SSD M2 instalado. Agora sim, galera. A gente tem o espelho da placa-mãe e já dá para colocar a placa-mãe aqui, tá? Nessa hora a gente vai ter que deitar o gabinete, tá? Porque a gente vai ter que parafusar a placa-mãe assim. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer antes para não dar problema depois é já conectar esse cabo EPS 12 volts aqui em cima. É o cabo que vem da fonte de alimentação, conecta aqui para alimentar a região, o circuito do processador. Então a gente vai procurar na fonte, lá nos cabos da fonte, o cabo EPS 12 volts. Ele tem 8 pinos e ele pode ser dividido em 2 conjuntos de 4 pinos. É esse cara aqui, ó. A gente pode pegar e desconectar, porque antigamente era usado só 4 pinos, então ele vem assim modular, né? Se eu precisar numa placa-mãe antiga, eu uso só 4. Se eu uso numa mais nova, eu emendo os 2 e uso 8, tá? Esse aqui é o do processador. Então a gente vai passar ele aqui, ó. Isso aqui já tem a ver com a organização de cabos dentro do gabinete, tá? A gente tem uma passagem aqui no Falcon, ó. A gente vai passar isso aqui lá pra frente. Vou chegar com a placa-mãe, agora eu vou deitar. E aí eu chego com a placa-mãe aqui e conecto ele. Imagina eu fazer isso com a placa-mãe já instalada. Ia ser meio ruim, né? Por isso que eu já digo para vocês fazer isso agora. Então eu já botei o cabo, já botei a placa-mãe e agora sim, ó, o cabo volta lá para trás. Se tiver um fã exaustor que nem aqui, ó, eu tenho que me concentrar nesses cabinhos desse fã e deixar eles meio para cima aqui num canto, para não estrovar a placa-mãe também. E aí eu vou ter que ir encaixando. Para isso também ajuda o espelho. Vocês podem ir encaixando aqui em cima, olhando o espelho para ver se dá certo o acabamento, para ver se as portas aqui de trás elas encaixam corretamente no espelho, e olhando aqui dentro do gabinete para ver se os parafusos que a gente tem aqui no gabinete, eles também dão certo a furação que a gente tem aqui, ó, para parafusar, ó. E aí um outro ponto, galera. Abre parênteses. Pacotinho de parafuso que vem com o gabinete. Presta atenção aí que tem parafuso para cada coisa. Esses aqui são sextavados, ó. É para prender fonte de alimentação, é para prender placa de vídeo, são para prender na estrutura mais rígida externa aqui na parte de trás do gabinete. É o que a gente usa aqui, é o que a gente vai usar na placa de vídeo aqui. É para isso, tá? Não é na placa-mãe. Só aqui para trás, ou até propriamente para prender a tampa do gabinete. Esse aqui é o parafuso de placa-mãe. Ele é redondinho e tem uma bordinha, parece um chapéuzinho. Esse é o parafuso de placa-mãe. Esse é o cara. Vai ter um outro tipo? Esse vai ser usado para prender bloco de water cooler, pode ser usado para prender HD ou SSD, mas ainda o HD e SSD são também os de placa-mãe, tá? Mas na ausência de parafuso de placa-mãe, esse aqui serve também, certo? E a gente vai ter essas torres, que são o quê? É um parafuso, só que ele tem um buraco para prender outro parafuso. Isso aqui é a torre de fixação. Olha só, galera, a gente pode colocar vários tamanhos de placa-mãe dentro do gabinete. E para isso, o gabinete ele vem com várias possibilidades de encaixe, várias opções de fixação de placa-mãe. Tudo que a gente está vendo aqui, uns furinhos, ó, são pontos para eu poder botar uma torrezinha de fixação dessas, ó, para poder prender a placa-mãe, se o modelo da placa-mãe necessitar esse lugar. E aqui embaixo, ó, tem uma torre de fixação. Se eu fosse usar uma placa-mãe que fosse lá embaixo, essa placa-mãe aqui, ela não vai chegar lá embaixo, ó. Então aquilo lá para mim vai ser inutilizado nesse momento, mas talvez seja necessário eu adicionar em outro lugar. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma furação para a placa-mãe, só que não tem torre de fixação, ó. Se eu apertar o dedo até ficar mole, ó. Aqui já tem, ó. Aqui fica firme. Eu tô mexendo é com a lata do gabinete aqui, mas aqui, ó, fica a placa-mãe que faz curva, ó. Então o ideal é que eu faça o quê? Adicione uma torre, pode ser na mão também, que a pressão de verdade vai dar quando a gente for colocar o parafuso em cima na placa-mãe. Olha aí, agora tá firme que nem o outro, tá? Isso aqui é importante para não deixar a placa-mãe muito molenga no gabinete, tá? Eu tenho que adicionar mais um outro, bem no cantinho aqui. Os outros que eu não vou usar
eu posso deixar, tá? Porque um dia que eu for trocar a placa-mãe, se eu for usar uma placa-mãe maior, já tem isso ali pronto. E aí, conectando todas essas torres aí necessárias, beleza, já dá para encaixar a placa-mãe então, pegar os parafusos de placa-mãe, chegar na chave Phillips e manda ver. O último parafuso. Eu botei 6 parafusos nessa placa-mãe. Feito. Prendi, posso levantar. Babam! Placa-mãe conectada, processador, memória RAM e SSD M2. Show! Próximo passo que eu gosto de fazer. Agora a gente já pode conectar, começando a conectar esses cabos do USB frontal, lá do gabinete, que a gente falou antes. Dá para começar a colocar na placa-mãe, porque a gente já tem placa-mãe agora. Outro cabo que vai na placa-mãe é o de alimentação da placa-mãe. O grande 24 pinos ATX. É o grandão que vai na placa-mãe. Com esse 24 pinos, a gente vai fazer a passagem dele aqui, ó, nessas laterais do gabinete. São passagens de cabo justamente para ir lá na placa de vídeo e para a placa-mãe. Então a gente tem 3 aqui no Falcon, eu vou ver qual que é mais perto do meu 24 pinos, essa aqui, ó. Então vou passar ele aqui. Ele também tem um lado que tem a trava e se a gente for inverter o conector, o lado dele ele não vai encaixar, então é anti-problemas. Não sei que o cara é muito forte, né? Aí vai encaixar ele até errado. Encaixei 24 pinos, pã, terminou, já era. Placa-mãe alimentada, tanto no processador quanto no próprio conector principal da placa-mãe. Vamos já preparar nossa baia de SSD SATA. Eu vou tirar ele fora aqui, ó. Ó, desparafusei ele aqui, puxei pra cima, soltou. O SSD, ele tem a furação, ele fica assim depois aqui, ó. Pam, prendidinho. Sinceramente, eu vou falar uma coisa que eu faço, tá? Os gabinetes têm baia de SSD. Só que o SSD, ele é tão resistente, muito mais resistente do que um disco rígido. O HD, que tem um disco que gira. O HD, sim, se eu der uma pauladinha nele, dar uma batida, aquele disco que tá girando, ele pode dançar e arranhar na agulha. E isso vai causar um defeito grave no HD. SSD, que é memória flash, é realmente eletrônico, não tem problema se eu faço isso aqui. Porque aqui não tem nada mecânico e físico aqui dentro que vai se prejudicar com isso. Então, sinceramente, galera, eu vou falar. Às vezes eu pego o SSD, eu plugo no cabo SATA e eu boto ele assim, ó. E aí passo o cabo dele lá pra frente. É preguiça, mas é que realmente não tem risco, tá? Ele vai ter um espaço ali que ele pode trabalhar, mas assim, realmente é baixíssimo risco. Mas eu vou fazer bonitinho aqui, tá? Faço o que eu falo, não o que eu faço. Eu vou alinhar ele, vou pegar os parafusos de placa-mãe, porque eu tenho ainda aqui, e vou parafusar. Fixado meu Super SSD MW Informática. Já vou pegar então o cabo SATA, aquele que a gente pegou lá da placa-mãe. Ele tem um desenho de L, o encaixe dele. Pã, dá um cliquezinho. É impossível de errar aqui, tá? Painel frontal do gabinete. Isso aí pode dar um pouquinho mais de medo na galera, principalmente os iniciantes. Olha só, galera. Aqui a gente tem os conectores Power SW, HD LED e Power LED. Power SW é o conector do botão de liga e desliga do gabinete. Tem mais um conector que é o Reset SW, que é do botão Reset no gabinete. Tem alguns gabinetes, como esse Falcon da Aerocool, que o conector do Reset SW, que é do botão Reset, se o gabinete tiver RGB já incluso, esse botão Reset SW ele vai estar conectado num adaptador que vai num controlador de USB que está no gabinete. E daí a gente vai apertar o botão de reset, em vez de resetar o PC, desligar forçado o PC, ele vai trocar a cor do RGB do PC. Então é uma coisa nova que não existe tanto tempo assim, tá? No caso, esse Reset SW, ele já está até pronto aqui, ele já veio pronto conectado aqui. Então eu sigo essa especificação desse projeto aqui. Se não tivesse isso, a gente iria usar o Reset SW junto, tá? Para conectar lá na placa-mãe, mas não é o caso. Então eu vou passar eles aonde? Que nem o USB 2.0. Eles vão vir aqui pra cima. E geralmente ele vai estar posicionado nesse canto inferior direito da placa-mãe, tá? No nosso caso aqui, ó, ele tá aqui embaixo. Ó. A placa-mãe vai ter uma serigrafia que vai dizer PWR SW, Power SW, RST de Reset SW, HD LED, Power LED, que vão ser os pontos dos pinos que a gente tem que conectar esses conectores. Ó, galera, eu vou simplificar a vida de vocês, tá? Porque é melhor. Vou ter que desenhar. Vou desenhar. Olha só. Isso aqui é o conector na placa-mãe, tá? Em cima. A gente tá olhando esse conector da placa-mãe, os pinos, a gente tá vendo eles de cima. Esses quadradinhos que eu tô fazendo são os pinos vistos de cima, como se eu fosse desenhar o conector assim, ó. Pin, 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 tim, tim, e daí tem os pinos aqui, né? Ó, certo? E tem os pinos assim. Então são os pinos vistos de cima. O padrão que a gente vai ter na placa-mãe vai ser isso aqui. Nessa parte de cima, a gente vai conectar respectivamente o PWR SW. É aqui. Não tem
tem lado certo para conectar. É só conectar. Mikado que aqui escrevi errado de ponta cabeça, eu fiz um desenho novo. Power SW, não precisa se preocupar com nada, é só conectar. Esse do lado aqui, a gente vai ter o conector Power LED. Como é um LED, uma mini lâmpada, a lâmpadazinha, o LEDzinho, ele tem polaridade, ele tem positivo e negativo. Aqui a gente tem que se preocupar, tá? Ele vem dividido o Power LED, ele vem com Power LED mais e Power LED menos. Então já que é um LED, a gente tem polaridade, tem mais e tem menos, tem positivo e negativo. O positivo vai ficar sempre aqui para esse canto, tá? Bem na beirada. Então aqui vai ser o Power LED positivo e aqui vai ser o Power LED negativo. Power LED. Já no lado de baixo, a gente vai ter esses dois aqui, o HD LED. O outro LEDzinho no PC, no gabinete, que fica piscando quando o computador está ligando e trabalhando. A gente também vai ter o positivo aqui e negativo aqui nesse canto. Então, esse é um conector que ele é junto, então ele vai ter um indicativo lá no conector, ele vai ter assim uma flechinha e um dos lados que tem o cabinho, e esse lado que tem a flechinha é o positivo. E por fim, aqui a gente vai ter o reset SW. Eu tô tonto de escrever de ponta cabeça. E esse aqui também não tem LED nem nada, a gente não precisa se preocupar com positivo e negativo, é só conectar, tanto faz o lado do conector aqui. Essa é a ordem, tá? Aqui tem um outro cabinho que ele fica sobrando. Vão ter outros modelos de placa-mãe que vão ter outros cabos aqui para lateral, outros pinos que vão ser mais distantes, que eles são para conectar o speaker do PC. Vai estar lá escrito speaker. Mas hoje em dia isso é bem pouco usado, tá? E só em casos reduzidos. O padrão é isso aqui que a gente vai ter em toda a placa-mãe. Desenhado tudo, agora eu vou pegar e conectar tudo nos padrões que nem eu falei. O HD LED, o Power SW e o Power LED separado. Positivo ali, negativo lá. É isso aí. Conectado, tudo certo. Então a gente já tem agora as ligações frontais do gabinete na placa-mãe, tem a alimentação na placa-mãe também que vem da fonte, tem a alimentação do SSD e tem o SSD conectado aqui no cabo SATA e tem o SSD NVMe. Falta o quê? Que a gente tem no PC? Placa de vídeo. Então, já vou pegar a placa de vídeo, que é o que falta mesmo de peça. Vocês acreditam que faltou uma luz umas 4 vezes enquanto a gente grava esse vídeo, galera? Tu é louco, cara. Atrasou a gente aqui em umas 2 horas e pouco. Só por Deus, irmão, só por Deus. Plaquinha, bonitona. Tirei a capinha dela. Peça mais querida dos gamers. E tá aí, galera. Vamos colocar a GPU, tá? GPU vai no slot PCI Express, que é esse formato de conexão aqui, ó. Esse negócio compridão aqui embaixo do SSD M2. Tem uma travinha igual a memória RAM. Tem que deixar ela aberta pra lá. E aí a gente pode conectar. Só que antes disso, a gente tem que prestar atenção, a placa de vídeo também tem um espelho igual a placa-mãe, só que aqui o espelho é fixo. E ele vai ser encaixado aqui, junto na estrutura lateral, nas baias do gabinete de placas off-board. Placas off-board são essas placas que estão desligadas da placa-mãe. Então a gente vai encaixar isso aqui. Vocês podem ver que essa placa de vídeo ela tem 2 encaixes aqui, ó. Quer dizer que ela ocupa 2 baias do gabinete. Então essas partezinhas aqui, ó, vão ocupar 2. Eu preciso quebrar 2 dessas partes aqui para colocar a placa de vídeo. E eu tenho que ver aqui, simular um encaixe e ver quais que eu preciso quebrar também. Eu preciso quebrar as 2 pecinhas de cima, tá? Então pode pegar o dedo aqui, ó, empurrar de dentro para fora ou de fora para dentro aqui. Isso é um alumínio, tá? É só fazer assim, dobrando até que solta. Não precisa ter medo, tá? Não vai quebrar teu gabinete, não é nada de errado isso aqui. Ai, que dor! Ó, agora eu já tenho espaço aqui para conectar minha placa de vídeo. Então agora eu vou lá, conectar minha placa e dar um clack no PCI Express, segura firme, e a gente tem que prender a placa de vídeo aqui, ó, nessa lateral. Então agora a gente vai pegar um parafuso igual o parafuso usado na fonte de alimentação, aquele sextavado, que é para chapa do gabinete, vai chegar aqui, ó. E, ó, ergueu, pão. Fixou. Parafusa sempre no meio aqui, ó. O furo do meio da GPU, tá? Tem gente que parafusa lá naquela bordinha de cima ali, só que aquilo ali não segura, né? Ele escapa. Tem que ser parafuso no furo do meio. E aí a gente vai ter a placa de vídeo aqui atrás, ó. Conector HDMI, DisplayPort, que a gente vai conectar o monitor. Por fim, se a placa de vídeo tiver conector de alimentação extra, que é o caso dessa aqui, ó, a gente tem aqui um conector de 6 pinos. Esse é o conector PCI Express, que vem da fonte de alimentação. Então, virando o PC, a gente vai procurar esse cabo. Ele vai estar aqui, ó. Ele parece muito com um cabo que vai lá no processador da placa-mãe. Só que não é, tá? Ele parece muito porque ele também tem 8 pinos, igual esse que a gente botou aqui, só que ele faz uma divisa diferente. Ele faz uma diferença de ou ele tem 8 pinos inteiro, ou ele tem um grupo de 6 pinos e outro de 2. Então, ele é o 6 mais 2. Diferente daquele do processador que é
4 mais 4, e daí juntando dá 8, tá? Então esse cabo aqui, a gente também vai escolher uma passagem do gabinete lá pra frente, passar ele meio por baixo aqui do resto, e aí eu vou vir pelo cantinho aqui, eu acho que nessa segunda passagem aqui do meio, na altura, eu acho que vai ficar legal. Ou se não, dá pra fazer também, que tem uma galera que gosta, dependendo do caso, eu acho que é legal também, passar aqui por baixo, que nem aqueles cabos do painel frontal do gabinete, passa aqui por baixo pra ficar assim, ó. Olha só, então ele vai vir assim na placa de vídeo. E daí a gente organiza isso aqui para vir lá por baixo. Isso aqui que sobra, ó, para não ficar soltinho, meio estranho de ver, a gente pode deixar meio que assim de canto aqui, pegar um daquelas fitas Hellerman que vem junto com o gabinete e prender ele assim, ó. Fica bonitinho. Parece que é um conector de 8 pinos, mas não é. Só deixei do lado para não ficar aquele 2 pinos soltinho, né? E aí realmente tá tudo montado, galera. Agora a gente pode começar a fechar esse computador. Eu posso, ó, tranquilo, virar ele de cambuca aqui, ó, de cabeça para baixo e começar a me concentrar nesse emaranhado de cabo. E aqui que chega a parte que o cara mais tem que ter paciência. O cable management, que o pessoal fala. Nome chique. É organizar o cabo. Ah, bom. E aí assim, ó, vou revelar também meu segredo, que é o quê? Pega tudo e enfia tudo aqui. Como? O gabinete tem espaço e ajuda bastante com isso. Tem outro porém, para não esquecer, antes de fazer esses cabos, é que tem fãs aqui, né? O gabinete ele já vem com fãs. Esses fãs, eles têm esses cabos aqui, ó. Tá tudo conectado já. E tem um conector Molex, que é isso aqui, ó. É um conector de alimentação desses fãs, para fazer eles girarem. É só pegar na fonte um conector Molex, que é o mesmo formato, fazer a conexão. Pronto. Vai alimentar eles, tá? Agora eu vou pegar esses cabos da fonte e eu tenho espaço ali naquela baia de HD. Eu não tô usando HD. Então eu vou pressionando. Eu não posso empurrar e fazer força e amassar, tá? Mas tem bastante espaço aqui, ó. E eu não me preocupo visualmente nessa parte aqui, porque afinal de contas tem o PSU cover no gabinete. Isso é o bom. Ele vai esconder tudo isso aqui de cabo. Lá na frente do PC a gente não vai ver isso aqui. Claro que dá para fazer um cable management muito mais caprichado e bonito. Eu reconheço, não tenho problema em admitir, mas tô falando a real pra vocês. É muito preguiça. E o gabinete tem espaço, ele ajuda bastante, ó. Tu fica só com a mão, olha só. Tá ruim olhando aqui? O que tu acha que a câmera tá ruim? Não. Pois é, não tá ruim. Agora eu pego aqui, empurrei. Pego o parafuso lá de trás da tampa, parafuso na mão, vira o bicho. Tum, 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 tum. Tenta dar mais algum ajuste visual, o que achar necessário. E é isso, galera. PC montado. Simples assim. Olha lá. Vamos dar um power on aqui, ó. Vamos ver se vai ligar no primeiro clique. Papam! Ó, o botão do reset, trocando os LEDs, né? Como tem a configuração aqui nesse Aerocool Falcon. Esse aqui eu gosto. Rainbow. E aí, fecha a tampa. E tá feito, galera. Montado o seu primeiro computador gamer. Olha aí, galera. Bonitão, né? Ficou show de bola. E funcionando de primeira. Fãs, o cooler box, tudinho. E é isso aí, galera. O que vocês acharam? Ficou legal, né? Com esse gabinete da Aerocool aqui. A fonte também. E lembrando que a gente tem o cupom de desconto MWAERO15, que dá 15% de desconto em todo o site da Aerocool. Clica no link aqui embaixo da descrição. Aproveita. Pega esse gabinete Falcon aqui, outros modelos também e outros produtos da Aerocool. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta nessa turma MW Informática. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!